Boa tarde, meus estimados irmãos. Estamos iniciando mais um encontro pastoral e é muito bom estar com você, em sua companhia, nesta tarde de segunda-feira. Está conosco também o pastor Wallace. Pastor Wallace, quero cumprimentar os nossos queridos irmãos. Graça e paz, queridos, iniciando uma nova semana, mais um encontro pastoral. Nosso desejo de que Deus abençoe sua vida, sua família e já pedindo que você colabore conosco, curtindo, comentando, compartilhando este conteúdo. Com certeza é mais uma segunda-feira de emoções e Deus será honrado e Deus será glorificado. Amém, que Deus seja glorificado e está conosco para dar o seu testemunho de vida, de fé, o nosso irmão diácono Jurandir e a sua digníssima esposa Luciene. Meu querido irmão, seja muito bem-vindo e cumprimente os irmãos que estão nos assistindo, tanto nas gravações que futuramente vão poder ter esse privilégio de ser abençoados. Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus, aos amigos e irmãos, aqueles que estão nos assistindo e aqueles que também irão nos assistir. Que Deus os abençoe. Também está conosco a sua digníssima esposa, a nossa irmã Luciene. Por gentileza, irmã, cumprimente também os queridos irmãos que veio dar o apoio aqui ao maridão. Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para contar as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Então vamos começar logo. Irmão Jurandir, me conta um pouco da sua infância. O irmão foi criado aqui em Garanhuns mesmo ou é de outro local? Pastor, eu sou natural aqui de Garanhuns, fui criado aqui, foi uma infância muito boa, onde aproveitei bastante, não tinha esses aparelhos eletrônicos que tem hoje, e nós aproveitamos com muitas brincadeiras da época. Muito bem. Qual a religião que o irmão professava no início da sua vida? A minha família é cristão católico, era cristão católico também, mas eles pouco praticante, vamos dizer assim, não ia à igreja naqueles momentos de festa. Agora meu pai sempre ia e nos levava. Muito bem, mas o irmão chegou a ser mais praticante, mais assíduo, ou era como uma grande parte que se diz, mas de fato não leva a religião a sério? Eu me considero como uma grande parte, mas eu gostava muito, principalmente depois que tive um pouquinho de entendimento, de ler a palavra de Deus e tinha muita sede em ter um lugar para servir a Deus. E como é que foi a sua conversão? Essa trajetória aí, quais foram os primeiros passos na fé cristã evangélica? Pastor, por muito ler, tinha coisas que eu não concordava na igreja que ia, na igreja romana. E conversava com meus irmãos. Mas aí uma irmã minha me levou num grupo carismático, onde eu participei. Aí lá fiz algumas perguntas aos líderes. Também tinha uma freira lá na época. E ela respondeu, mas sempre segundo o entendimento católico romano. Certo. Aí depois disso eu continuei lendo a palavra e fui entendendo de uma forma diferente. Foi onde me senti a vontade de procurar uma igreja evangélica, que eu entendia que a Bíblia era mais lida, mais explicada nessas igrejas, e num culto de doutrina, na quarta igreja, na Salatiel de Barros, com o pastor Jean, na época ele acho que estava chegando lá, e eu também, eu cheguei naquele momento. Fui uma vez assistir o culto e permaneci, estou aqui há 23 anos para a glória de Deus. Amém. Amém. Mas antes de ir à quarta igreja, o irmão teve contato com pessoas crentes que falavam de Jesus para o irmão, ou o irmão desenvolveu a sua vida espiritual a partir do seu entendimento da Escritura Sagrada? Teve alguns irmãos que pregaram o Evangelho para mim, eu sempre ia de encontro também com a palavra,
querendo justificar minha fé, meu entendimento, né? Mas chegou um momento também que eu não queria mais ouvir, quando eles vinham conversar, e uma certa vez uma irmã entregou uma literatura que falava sobre a salvação. Aí eu ficava irritado quando as pessoas diziam que estava salvo, e eu disse, não, quem não está salvo está no inferno, e não explicava o porquê. Aí eu fui buscar a explicação na palavra, uma pregação do senhor, uma vez na Sala Teu de Barco, falou, errei, foi o pastor Jean que pregando falou sobre a salvação, e eu entendi muito bem, mas já depois de estar frequentando a igreja evangélica. Muito bem. Houve algum irmão assim que falou do evangelho que lhe trouxe mais clareza, que marcou o irmão, ou o irmão à época não aceitava de jeito nenhum? Pastor, o que mais me marcou foi justamente essa questão da literatura sobre a salvação. Mas muitos irmãos pregaram o evangelho para mim, e isso também eu tenho certeza que Deus tocou no meu coração para ir buscar essa questão da salvação. Mas que coisa maravilhosa, meu querido irmão. Veja só, irmãos, a importância da gente distribuir literatura, não é, pastor Wallace? Com certeza. A gente vê Deus usando tantos meios, mas sempre através da sua palavra, quer seja pregada, quer seja escrita. E o meio ordinário de Deus salvar pessoas é através da evangelização, da proclamação do evangelho, que é uma ordem do Senhor Jesus para toda a sua igreja. Às vezes as pessoas confundem de que quem tem que pregar, evangelizar, levar as boas novas são pastores missionários. Mas esta é uma ordem do Senhor Jesus para toda a sua igreja, pregar o evangelho para toda a criatura. E nós estamos testemunhando aqui nessa tarde a experiência que o nosso irmão Jurandir teve de ser, por vezes, abordados por irmãos, falando do evangelho, até que culminou com aquele dia que, de uma forma irresistível, ele ouviu a mensagem e o Senhor trouxe salvação na vida dele. Isso traz glória para Deus e deve trazer estímulo para o nosso coração de continuarmos evangelizando e proclamando as boas novas da salvação. Amém. Irmão Jurandir, quando o irmão chegou à quarta igreja, e aí eu entendo que isso foi um mover do Espírito Santo, colocando esse desejo de buscar a Deus, o que é que lhe chamou a atenção na igreja? O que é que lhe fez voltar outras vezes até ouvir a mensagem do pastor Jean e o irmão entender e se converter a Jesus? De início, pastor, justamente o pastor estava pregando sobre doutrina e estava estudando sobre a doutrina dos testemunhos de Jeová, né? E eu achei muito interessante e continuei depois estudando sobre aquilo. Aí voltei nos cultos, nos domingos, e uma vez eu ficava muito esperando um apelo do pastor, que sempre nas igrejas evangélicas, eu vi o pessoal fazendo um apelo e indo para frente receber a oração, né? E o senhor pregava, o pastor Jean pregava, e ninguém fazia um apelo. E eu digo, eu não vou não. Aí um dia eu fui fazer uma pergunta ao senhor, e o senhor disse, você está há quanto tempo nessa igreja? Aí eu disse, uns 3 meses. Ele disse, vá ali para a sala de estudo para você fazer o discipulado. Aí era na época o presbítero Isnaldo. Aí fiz o discipulado com ele, e nada de apelo, e eu já estava convertido para a glória de Deus. Aí foi que veio a questão a dificuldade, depois que fiz o discipulado, não conseguia passar pelo conselho. E passou-se um ano e nada de passar pelo conselho, devido às minhas escalas de serviço. Sim. Às vezes não tinha reunião do conselho, mas Deus estava preparando que Luciene ainda não era, né, começou a congregar também comigo, curiosamente, com curiosidade, e gostou, e foi ficando, mas não tinha aceitado. Quando foi no dia do meu batismo, né, que o senhor fez o batismo, aí o senhor fez um apelo no final, e Luciene, eu estava em oração, e senti quando ela levantou a mão e foi lá para frente, né,
se rendendo a Cristo. Eu vou então pedir à irmã Luciene, já que ela está aqui, para contar como é que foi essa experiência da conversão no dia do batismo do seu esposo. Mas que coisa! Pastor, foi uma experiência maravilhosa e única, porque no momento da oração, o Senhor fez o apelo e não foi eu que levantei minhas mãos, foi o Espírito Santo. Amém. Porque eu senti uma chama muito gostosa que veio da ponta do pé à cabeça. E assim, naquele momento, eu me vi ao lado de Jesus. Essa imagem, ela nunca saiu da minha mente. Eu carrego ela até hoje e até a eternidade. No dia que eu aceitei a Cristo, quando o Senhor fez o apelo, Amém. eu me vi ao lado de Jesus, sentado numa pedra. Ele com o vestido branco e eu vestida de branco também ao lado dele. Que experiência! Foi uma experiência que eu recordo que eu contei, quando eu passei pelo conselho, eu contei para vocês, não sei se o senhor lembra. Não lembro, não. Faz 23 anos. Há 23 anos. Às vezes a 23 gente, anos por atrás. educação, diz que lembra e não lembra, né? Mas faz muito tempo. Mas 23 graças a Deus, a vida da irmã mudou completamente. Completamente. E assim, é porque eu tenho um testemunho para dar aqui, que eu vou vir outras vezes, em nome de Jesus. Amém. Eu preciso dar esse testemunho de como foi que eu comecei a ir à quarta igreja. Comecei a visitar uma igreja de crente. E Amém. esse testemunho vai ser para outra ocasião. Ok, vamos então aguardar e já marcar, tá certo? Amém. O irmão Jurandir, o irmão se converteu e aí ficou frequentando a igreja, se batizou, mas começou a participar de alguma atividade, de algum ministério, ou ficou como alguns ficam apenas cultuando e recebendo, mais recebendo do que doando? Eu fiquei na vontade, pastor, de trabalhar, não sabia em que, não sabia que dom, né? Mas comecei a buscar, ainda ajudei naquela congregação lá em Heliópolis, que tinha com a irmã Fátima, né? Aí depois voltei para cá e com alguns anos, aí fui convidado para a diaconia, para a glória de Deus. O irmão, então, foi eleito diácono. Já há quanto tempo que o irmão é diácono? Estou no 4º mandato de diácono. Já no Mais de 4, 15 já anos, vai né? para 20 anos de... Que Pra coisa glória de Deus. boa. Qual a profissão que o irmão exerceu na sua vida? Eu fui policial militar há 30 anos. Trabalhei 29 anos e 6 meses na polícia, aí tinha um ano de exército. Depois completou e hoje estou na reserva. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, o senhor teve um acidente. Como é que foi essa história aí? Conta aí, compartilhe com a Pastor, gente. Isso foi muito interessante. Dia 1º de maio teve as festividades do Dia da Família lá na Chácara Devaneios. Nós passamos o dia lá e à noite eu ia trabalhar, que eu ainda trabalho, não na polícia, mas trabalho presto serviço, uma terceirizada. E ao me deslocar até lá, é ali próximo, em Paranatama, na cidade de Paranatama, na BR-232, antes da entrada de Saloá, da acesso à cidade de Saloá. Eu vou de moto, nesse dia eu fui à noite e com a moto. E ao chegar próximo da entrada, eu lembro que olhei para o KM da moto, eu ia a 70 km por hora. E apagou o tempo para mim. Eu não vi mais nada, só tudo escuro. Aí um pouco tempo depois, eu vi um amigo meu lá que eu conheço há muito tempo. Aí eu disse, ele falando comigo, disse, eu conheço ele, é o genro de Irani, que minha sogra é de lá de Paranatama, todo mundo conhece ela, muitas pessoas me conhecem. Esse é o genro de Irani. Eu disse, o que foi, Luiz? Eu não vi nada, não sabia de nada e não senti nada. Aí já foi na hora que me socorreram, colocaram na ambulância e me levaram ao hospital de Paranatama. Lá fui atendido, sou grato, ao médico, ao pessoal lá do hospital de Paranatama que me atenderam. Tem 2 médicos profissionais, o pessoal da ambulância, é uma bênção. Aí
me examinaram e minha cunhada ficou comigo e começou a me dizer o que aconteceu. Eu disse, o que foi que aconteceu? Ele disse, você bateu no cavalo. Aí, ia dizendo aos poucos, e eu sem lembrar de nada, eu só sei hoje o que me disseram. Aí disse que um rapaz viu quando aconteceu o acidente, o nome dele é Anderson. Agradeço muito grato a Anderson, que ele estava com outro rapaz também, e viu e ele correu, e foi lá no local, e eu estava na pista, deitado, uma parte ainda na pista do corpo, e as pernas no acostamento. Aí ele me ajeitou, tirou a moto da pista, ligou para a ambulância, né, ligou para meu cunhado também, avisando que mora lá em Paranatama, e eles vieram para lá. Foi o anjo de Deus, né? É um anjo. Foi que Deus providenciou para socorrer o irmão. Muito grato a ele. Ainda não tive a oportunidade de conversar com ele. Ele mora lá no posto Alto da Serra, tem uma farmácia no posto Alto da Serra. Eu sabia quem era mais ou menos, mas meu cunhado me disse hoje, assim, exatamente onde ele trabalha e tal, e eu vou agradecer ele pessoalmente. Ô, Jurandir, isso foi em que ano? Isso foi dia 1º de maio desse ano. Vai fazer 60 dias. 60 dias. 60 dias. Deus me deu a vida de novo. Aí ele disse que, aí quando eu bati no cavalo, eu fui arremessado a uma distância de mais de 30 metros. Sim. Né? Aí a moto ficou toda destroçada. A frente dela teve que mudar totalmente, teve que trocar tudo novo, teve que ser tudo novo. Foi uma pancada muito violenta. E quem passava no local dizia, esse motoqueiro morreu. Mas para a glória de Deus... Amém. Está vivo e contando a história. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou aqui, né? Amém, amém. Mas o irmão ficou com alguma sequela? Onde foram os ferimentos? Ou só foi mais um susto? Por incrível que pareça, num acidente desse, todo mundo quebra muito osso quando escapa, né? E, para a glória de Deus, eu só tive um corte aqui no dedo, levou 4 pontos, suturado e ficou. Está sarando ainda. Amém. Só tive isso. Graças a Deus, não quebrei nada e só o susto. Amém. Né? Só o susto. Desmaiei, acordei e tinha aquela história, morria e não sabia. Morria e não sabia. É como o vereador lá em Caruaru, contando de um amigo, disse que ele foi dormir e acordou morto. Então o irmão morria e não sabia. E isso traz também uma lição de vida, né? E às vezes você ouve a palavra de Deus, aqueles que ouvem, às vezes dizem, não, depois eu vou à igreja, depois eu busco a Deus, mas não entendem que pode ser que não tenha um depois. Né? Perfeitamente. Não tem tempo de você ir depois buscar a Deus. O dia de buscar a Deus é hoje. Né? A questão, o dia da conversão, de se arrepender e buscar a Deus e crer no Evangelho, é hoje. Pode ser que não tenha amanhã. Pastor Wallace, é muito interessante essa advertência que o nosso irmão Jurandir está falando. Nós temos que, em momento oportuno, entregar a nossa vida a Jesus e não ficar protelando, né? Com certeza, até porque nós não temos o amanhã. O amanhã, se tem alguém que tem o amanhã, é Deus. Nós só temos o agora, não é nem o hoje. Amém. Nós só temos o agora. E essa reflexão do diácono Jurandir foi muito feliz, porque em você recebendo esta oportunidade de se render a Deus, de conhecê-lo mais de perto, de ter Jesus como seu Senhor, você precisa dizer o sim hoje, você precisa dizer o sim agora, porque o amanhã pertence a Deus. Então aproveite a oportunidade, porque amanhã pode ser tarde demais. Pastor Wallace, o nosso irmão Jurandir colocou desse acidente e também da providência de Deus, do cuidado de Deus. É interessante essa realidade, né? Deus permite a prova, permite a adversidade, permite o acidente, mas ao mesmo tempo Ele está ali,
providenciando o socorro e o livramento e a restauração completa, não permitindo que nada a mais, só um corte para não esquecer Verdade. do livramento de Deus, né? Verdade. Pastor Wallace. É muito interessante que eu me lembrei agora do Salmo 46, né? Porque está escrito lá que nós passamos por tribulações, né? O fato de crermos em Deus, de dedicarmos a nossa vida a Deus, não nos isentam de tribulações, mas o Salmo diz que Deus é socorro bem presente. Então, nós não cremos em coincidência, nós cremos de fato na providência de Deus. Então, foi providência do Senhor, por exemplo, a preparar esse rapaz aí, o Anderson, que chegou, socorreu, como ele disse, Jurandir, estava com uma parte do corpo na pista, estava escuro, estava chovendo, poderia passar um carro ali e bater na sua perna, mas Deus providenciou o Anderson, que ajeitou o seu corpo, entrou em contato com outras pessoas e promoveu todo o socorro. Então, o que a gente vê é a santa providência do Senhor na vida do seu povo. Amém. E, pastor, nós oramos todos os dias pedindo a proteção de Deus, né? Eu sempre oro para dar livramento, livrar de acidente, e aconteceu o acidente. Mas só que ele não livrou do acidente, mas cuidou no acidente. Perfeitamente. Né? Teve muito mais coisas, mais detalhes, né, que só a mão de Deus. É como diz a Bíblia, né? Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego de ir para a fornalha, mas Deus os livrou dentro da fornalha. Deus estava com eles lá e eles não foram nem chamuscados pelo fogo, quanto mais consumidos pelo fogo, porque Deus estava com eles. E é assim, você pode estar passando por uma tribulação, você servo fiel de Deus, mas isso não significa isenção do cuidado e da presença de Deus. Deus está com você e no momento certo Ele vai providenciar o socorro que você está precisando. E enquanto esse socorro não chega, a graça está sustentando a sua vida. Eu pondero sobre essa questão dos 3 hebreus que foram jogados na fornalha e passaram um sufoco muito grande, né? De concordar com isso. Mas por que Deus não livrou antes? Deus permitiu que eles fossem jogados na fornalha para livrar dentro da fornalha. Deus tem as suas razões, os seus motivos, né? O mesmo caso de Daniel, lá na cova dos leões. Por que Deus não livrou antes? Deus é soberano, né? Deus é sábio. Às vezes a gente questiona muito, né? O porquê, quando a gente deveria descansar. Deus sabe de tudo. Se Ele está permitindo isso na minha vida, como permitiu esse acidente, Ele tem um propósito, não é? Desse acidente, quais foram as lições que o irmão tirou para a sua vida e para a vida das pessoas, da sua família e dos amigos? Pastor, que estou em paz com Deus, primeiramente, porque tudo que aconteceu, Ele me deu paz, em hora alguma. Eu vinha reclamar, não tinha como, mas sempre agradecer. E as pessoas vejam essa questão, que o dia é hoje, não temos amanhã, como o pastor aqui falou, né? Nosso tempo de vida é agora, temos o agora, né? E que eles venham a buscar a Deus, né? Buscar a Deus, porque aqui na terra nós não temos um caminho melhor a seguir. Amém. Perfeitamente. Agora, o irmão, quando se converteu, já era casado com a Luciene? Já. Já era casado? Já era casado. Já tinha filhos? Não. E como é que foi essa multiplicação aí da família? Primeiro quem veio, depois... Nós estávamos com 3 anos de casado e ela que me cobrava mais. E aí, quando vamos ter o primeiro? Eu digo, só isso é com você que resolve. Não tem... Na verdade, passa pelos dois, né? Mas a questão do querer mesmo, assim, eu deixei por parte dela. Eu também queria, mas no tempo de Deus, né? Uhum. E quando pensamos, aí vamos tentar. E primeiro mês já veio, que tentamos, veio Laiane. Já viu o resultado. O resultado veio Laiane. Um beijo para a Laiane, que Deus abençoe, te amo muito. Amém. Com certeza ela está aqui nos acompanhando. Por gentileza, mande um abraço para ela aí. Um abraço, Laiane.
Eu desejo a você tudo de bom. Que Deus abençoe você em sua vida espiritual, primeiramente. E dê prosperidade espiritual. Ela tem quantos anos, Jurandir? 23. 23, já é formada? Já é formada, é dentista. Trabalha em Ati. Né? Está trabalhando lá em Ati. Qual é a sensação de você ter aí a sua filha formada e já trabalhando? É uma sensação, pastor, de milagre. De milagre? Porque não é fácil hoje, né, formar um filho. Ela foi estudar em Maceió e não foi fácil, mas Deus deu toda a condição. Foi um milagre, não faltou nada, nem para ela, nem para nós. Amém. E abençoou. E eu sempre digo a ela que ela glorifique a Deus na sua profissão. Amém. Uma bênção, pastor. Amém. E o Levi também, né? E depois veio o Levi. Levi. Foi, pastor, depois de 11 10 anos. anos. 10 anos. Aí ele nasceu, né? 11 não. Ele tem 12. E ela vai 23, vai completar 24. Depois de 11 anos nasceu Levi. A gente queria, devido ao que aconteceu, né, com ela, Que vai ser contado quanto tempo no que ela vai testemunho. contar ao Senhor. Amém. Nós ficamos pensando se ia ter o segundo ou não. Mas oramos a Deus, pedimos e Ele deu a bênção que é Levi, que também é outro milagre. Deus tem cuidado Da hora que nasceu. desde quando nasceu, que quando ele nasceu foi uma luta. É outro milagre depois. É mais um testemunho. Amém. O irmão disse que trabalhou durante 29 anos na polícia militar e é uma profissão de risco, mas Deus sempre esteve cuidando. Pastor, do início ao fim, Deus deu sabedoria, Deus à frente. Eu sempre digo, para você trabalhar, em todo trabalho, nós temos que pedir a Ele, mas justamente na polícia, nós temos que pedir sabedoria a Deus, principalmente nós cristãos, temos que pedir essa sabedoria para trabalharmos para a glória dEle. Amém. Em todo tempo Ele deu vários livramentos. Amém. Tem muito livramento que Oh, Deus. eu sempre agradeço a Deus pelo livramento que deu. E graças a Deus saí com saúde, né? E a gente brincando diz, e sem sequelas. Amém. Graças a Deus. Amém. Meu irmão, o irmão poderia compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo o que é ser crente? Né? Qual é a alegria que se tem de servir ao Senhor, porque o irmão serve como diácono e também em outras atividades. Que privilégio é esse, irmão? Pastor, ser crente é um chamado irresistível. Né? Não tem como. A emoção é grande, pastor. Não Mas tem como fugir. esse quadro aqui é o quadro das emoções. Jesus. Deixa eu ajudar, não tem como fugir, né? Não tem como resistir ao chamado de Cristo. Amém. Quando você Glória a Deus, glória a Deus. Quando você entende o que Ele fez por nós, né, nós nos sentimos muito dependentes dEle em tudo e para tudo. E sem Ele não tem como viver. É verdade. Né? Porque é muito um chamado. E não é fácil quando você está, mas tudo você vê que já está escrito na palavra. Perfeito. Né? Quando você diz que é crente e às vezes sofre algumas perseguições, algumas vezes pessoas se afastam, né? por você dizer que é. Mas isso eu glorifico a Deus, porque quando nós estamos no caminho certo, né, temos que ser diferentes. Perfeitamente. Então eu vejo assim, aqueles que não querem se aproximar e se distanciar, porque não querem caminhar junto
no caminho de Cristo. Então, ser crente, pastor, não é fácil, mas é a melhor coisa que tem aqui nessa terra. Glória a Deus. Meus amados, o nosso tempo já se esgotou. Já? Mas antes, eu gostaria que o irmão desse uma palavra final às pessoas que estão nos ouvindo e vamos encerrar com o pastor Wallace orando ao Senhor. Qual a mensagem que o irmão tem a transmitir a todos os que vão estar nos ouvindo? Pastor, eu quero deixar no Salmo 103, os versículos de 1 a 4, de agradecimento a Deus pela vida, pela minha família, né, por Laiane e por Levi, que eu amo muito também, Levi, Deus te abençoe, né, por Lu, que é minha amada, Deus te abençoe, meu amor. Amém. E o Salmo 103, 1 diz o seguinte: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Amém. Pastor Wallace, orando ao Senhor. Pai de amor e de misericórdia, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus de grandes maravilhas, Deus de livramentos, Deus de libertação e Deus de salvação. Nós te louvamos pela história desta preciosa família, da vida de Jurandir, de Luciene, de seus filhos, de como o Senhor operou nesta família e como o Senhor tem cuidado deles e como tem sido bom para nós conviver com os nossos irmãos aqui na nossa comunidade. A nossa oração é de que o Senhor também esteja fazendo isso em outras casas, em outras famílias, em outras pessoas. Visita-os, Pai, com poder, com graça, com socorro, com libertação. Em nome do Senhor Jesus. Pedimos por aqueles que agora passam por um tempo de angústia, de aflição, de lutas, de batalhas, que o Senhor leve o teu santo livramento e os teus santos milagres. E aqueles, Pai, que têm sido evangelizados pela Tua palavra, que sejam tocados pelo Teu Espírito Santo para dizer o sim e viver a maravilha que é render-se a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Meus amados, nós estamos chegando ao final de mais um encontro pastoral. Agradecendo ao nosso irmão Jurandir, a Luciene por estar conosco. E temos a certeza de que Deus falou ao seu coração e lhe abençoou. A nossa oração é que o Senhor esteja sempre contigo, te protegendo, te guardando e te dando a vitória. Shalom. Louvor, adoração, estudos. Encontro pastoral. Oração e ensinamentos. De segunda a sexta às 13 horas em nosso canal no YouTube. Acompanhe e seja edificado. Encontro Pastoral, um programa da 4ª Igreja Presbiteriana em Garanhuns.